Começando de novo. Conversando de novo, tentando trazer a Aline Zanini, que é a nossa convidada, nossa contatada das estrelas, a estrela de Sírios. E ela tem muita experiência, muita bagagem. Essa vai ser o nosso 8º encontro. E a gente está tentando entrar num acordo aqui com o Instagram para que a Aline possa participar agora. Estou ouvindo o sinalzinho do telefone. Acho que vai dar certo. Vamos aguardar. Então, novamente, falando para vocês, no nosso 8º encontro, o tema vai ser espaço, tempo e dimensões, que é um assunto interessantíssimo, né? Eu vejo o telefone tocando, mas não consigo convidar para participar. Eu acredito que seja a conexão, apesar de ser cedo, né? Eu achava que cedo dava menos problema de conexão. Não consigo, vou continuar tentando, tá? Continuar tentando. Não der, a gente descarta e começa de novo. Janaína, que bom que você veio, só que eu ainda não consegui, só que não consegui trazer ainda a nossa convidada. É uma pessoa muito especial. Não estou conseguindo convidar a Aline Zanini. Ela também não está conseguindo ver a live. Então, estou tentando fazer. Fazer um teste aqui. Vou tentar trazer a Janaína, ver o que acontece, ó. Vou te convidar, vamos ver se vem, Janaína. Vou convidar você, vou convidar a Juliana também. Só para ver se vocês conseguem, se o problema é comigo ou se o problema é com a nossa querida Aline Zanini, que é contatada. Lá, agora ela conseguiu acenar para mim e eu estou convidando para entrar. Só que ela também pede uma permissão. Eu acho que esse que é o conflito, sabe? Se eu já convido e ela pede, aí fica. Ai, acho que agora vai. Nossa Senhora, que maravilha! Porque eu percebi, Aline, que se eu te convido e você pede permissão para entrar, existe um conflito. Eu acredito que seja isso, tá bom? Então você não pede mais. Deixa que eu convido. Eu desliguei a live, comecei de novo. Tem duas queridas, simpáticas convidadas, apesar da gente não ter anunciado. Então eu vou começar de novo. Graças a Deus, a Aline está aí, não saia daí. A Aline Zanini é uma contatada siriana que consegue se lembrar, olha que tesouro, né? Consegue se lembrar de vidas passadas e ela recebe todos os ensinamentos dos amigos sirianos. Ela é uma siriana, gatinho, felinos, né? E essa é a nossa 8ª live, onde ela vai trazer assuntos interessantíssimos. Fiquem aí, depois nós vamos salvar e compartilhar, mandar pelo WhatsApp, para o YouTube, compartilhe, tá? Nós vamos falar, a Aline vai falar de espaço, tempo e dimensões. Assunto interessantíssimo, né? Relação entre reencarnações e diferentes dimensões. Outro assunto. Karma e direcionamento das provas encarnatórias. Olha que bacana. Simbologia da flor da vida. Vocês conhecem a flor da vida? Eu vou pegar uma aqui para mostrar para vocês. Você tem uma aí, Aline? Para mostrar? Olha, eu desenhei, porque eu não tenho experiência também, assim, em live, né? Mas eu dei uma desenhada, mas aí o pessoal depois Não, mas procura a flor da vida. eu vou pegar uma aqui para mostrar para o pessoal.
Outra coisa, ela vai falar de como ela direciona, como é que é a experiência dela em cocriação. Olha que interessante, fica aí. Convida mais gente para vir. Como que ela vai contar também curiosidades e vivências em diferentes realidades. Nós vamos dar todo espaço do mundo. Você já começa a falar. Enquanto isso, eu vou ali vou procurar uma flor da vida para mostrar para o pessoal. Fica à vontade, se apresenta, porque eu acredito que nem a Janaína, nem a Juliana conhecem você. Então, fala um pouco de você enquanto eu procuro lá, tá? Vai falando. Então, tá. Na verdade, se a gente vai falar de reencarnação, o assunto é muito amplo, né? Porque a gente não tem o conhecimento total. O que eu vou passar é o que eu tenho de conhecimento que me é passado desde que eu era criança. As experiências, se a gente for contar as experiências, tem muitas, né? Só que a gente vai unindo. Hoje, eu com quase 50 anos, eu consigo já reunir mais ou menos, e ter uma noção, uma ideia, pelo que eles me mostram, né? Do que seja a relação espaço-tempo, a questão dimensional da malha quântica, né? Então, esse multiverso todo é difícil da gente passar em pouco tempo de conversa, né? Então, eu vou dar umas pinceladas, assim, falar umas curiosidades também, para a gente poder se localizar melhor, tá? A reencarnação, na verdade, ela é uma oportunidade para a gente, né? Houve tempos, há muitos milênios atrás, em que a gente vivia muito tempo. Isso até a própria Bíblia fala, né? Vivíamos 900, 700 anos, tá? Com a chegada dos Anunnakis, em termos de genética, eles nos ajudaram porque eles malharam a coisa de uma maneira que a gente pudesse reencarnar mais rapidamente, né? A gente vive menos, mas em compensação tu consegue trabalhar o que tu não está aperfeiçoado mais vezes, mais rapidamente, né? Então a reencarnação ela começou a ser mais frequente, porque antes se tu era errôneo, no caso, tu errava por muitos séculos, né? Até depois de desencarnar e retornar. Agora não, agora se torna mais fácil porque é mais rápido, né? A relação entre dimensão e reencarnação é que vem a ser uma coisa complicada de explicar, tá? Pelo que me é mostrado, né? E isso eu falo o meu ponto de vista, o que eles me orientam, tá? Então, as pessoas, o que a gente tem que colocar é a sementinha da procura, né? A pessoa tem que ser curiosa, ela tem que ouvir, eu ouvi isso sobre reencarnação, mas eu vou pesquisar, porque a verdade está um pouquinho com cada um, não está só comigo. Então, não é para acreditarem totalmente no que eu estou falando. Questionem, vejam de outra maneira se for o caso, né? O que me é mostrado, na verdade, é que nós somos seres de quarta no momento, né? Somos seres de quarta, onde a gente deveria ser livre, né? Em quarta dimensão. Sem os véus, que estariam mais fininhos, digamos assim, do esquecimento. Em quarta dimensão, a gente pode transitar, né? Como a gente pega e diz assim, eu estou fazendo aqui na Terra, digamos, em terceira. Eu faço a minha meditação, eu viajo astralmente, né? Quando eu estou desencarnada, eu não consigo viajar. Eu vou, eu torno aquilo uma realidade. Então, se eu me concentrar, digamos, eu estou desencarnada e me concentrar em locais de frequência baixa, eu vou estar em locais de frequência baixa. Eu posso ser tocada, digamos, por espíritos de baixa frequência, né? Porque em quarta dimensão nós vamos direto, né? Em terceira dimensão, nós estamos mais protegidos quando estamos encarnados, justamente por isso. A gente pode viajar astralmente, mas estamos protegidos, né? Então, somos seres de quarta, no momento, que experienciamos conforme a nossa visão, né? Da nossa alma, a gente pode direcionar o canal. Então, eu vou reencarnar e eu programo isso conforme, mentalmente, né? Conforme a minha alma escolhe vibracionalmente como eu vou reencarnar e no que eu tenho que trabalhar, né? Então, esse é o meu ver de reencarnação. É uma oportunidade que eles
nos ajudaram, criaram, para que nós possamos trabalhar o que nos é ainda, as sombras que a gente não consegue ainda lidar, tá? Isso tudo, quem aciona, quem nos ajuda é o nosso próprio eu superior, né? Que aí a gente calcula mais ou menos as direções que a gente vai tomar aqui na Terra, tá? Então, seria mais ou menos isso aí para entender, né? Porque o campo é muito mais vasto para... É muito assunto, né? Muito. Mas hoje você está dando uma pincelada, mas você promete para gente que vai voltar voltar nesse assunto novamente, que é muito interessante. É que, na verdade, quando a gente fala sobre reencarnação, por isso que os espíritos e no caso, os seres em geral, nos falam para a gente tirar crenças, tá? Porque nós temos a noção de reencarnação, que vem da parte espírita, nós temos muitas crenças, né? De um Deus que vai castigar, de que nós não temos poder de nada, de que nós somos submissos a tudo, né? Se tu for falar a realidade num vídeo só, as pessoas vão estranhar. Porque, gente, eu posso dizer por experiência própria, quando me foi apresentado esse tipo de assunto e de convicções, tá? Tu fica assim, meu Deus, será que tudo que eu acreditei uma vida inteira foi loucura? Porque isso, como é que eu vou dizer, é complicado tu entender que não existe reencarnação, né? Não existe, na verdade. É tão complicado isso. Isso entrou na minha cabeça. Na verdade... Eu estou tentando entender. Não existe reencarnação. Quer dizer que existe... cada vez você vive numa dimensão diferente, porque o tempo não é linear. Ele é elíptico, né? Como se fosse uma elipse. Então, todas as reencarnações estão acontecendo ao mesmo tempo. Cara, é muito difícil. E é por isso que a gente muitas vezes não entende porque está se sentindo, né, diferente, digamos assim. A gente acha assim, eu tive uma lembrança de uma vida passada. Não. O que eles explicam é que não existe o tempo como a gente vê. Então, isso aí já é o suficiente para dar nó na minha cabeça. Mas é aí que entra a flor da vida que a gente fala. Falar nisso, eu achei 2 aqui, não sei qual que fica mais nítido. Isso. Eu tenho esse também, mas acho que todo mundo já conhece. É considerado o gráfico radiestésico, né, mais perfeito. Porque todos os gráficos radiestésicos cabem aqui dentro. Inacreditável. Isso. E eu vou te mostrar, então, o desenho que eu fiz, para vocês tentarem entender em cima desse desenho, tá? Vamos ver se eu consigo mostrar aqui. Vamos ver se a gente consegue... Vamos ver se consegue ficar nítido. Para mim não fica nítido, porque aparece a tela das pessoas que estão na live. Não, vai ficar... mas para os outros vão aparecer nítido. Aqui seria nosso eu superior, que comanda toda essa árvore que tu mostrou aí, tá? Tem gente que chama de... Isso. Isso aí, na verdade, é a flor da vida, né? Mas todos esses tópicos aqui seriam todas essas emendas que tem aí, tá? Só que é uma partezinha. O que acontece? O padrão reencarnatório que eles dizem é liderado pelo nosso eu superior, tá? E todas essas emendas seriam seriam localizações, inclusive do tempo, inclusive de realidades diferentes que a gente pode acessar, tá? Então, eu posso estar aqui, o meu eu superior se fragmenta, né? E ele pode estar aqui no passado sendo uma bruxa, neste momento aqui desse lado sendo uma pessoa rica, casada no agora, né? E digamos que no futuro, o futuro todo ele é co-criado através disso aqui, tá? Mas eu posso estar vivendo em várias dimensões fragmentadas, em várias realidades diferentes ao mesmo tempo. E por isso eu sinto como se fosse reencarnações, né? Isso é um padrão criado pela malha quântica no nosso multiverso, digamos assim, tá? Então, eu posso viver várias realidades ao mesmo tempo. Depende do canal que eu estou ligando vibracionalmente. E o meu eu superior tem a inteligência de entender
o que eu preciso melhorar. É tudo experienciando para que eu possa retornar ao meu eu, que é, no caso, parte de Deus, do universo, né? Não sei se deu para entender, porque é complicado. Eu entendi, mas não compreendi. Eu já escutei tantas vezes isso, eu acho que um dia eu vou acabar entendendo. Mas na verdade, segue em frente que alguém vai entender. Eu sei que eles falam isso, eu já ouvi isso de várias fontes, eu já ouvi de outros contatados, de outros livros, que eles vêm passando, muito livro, né? Tem muito livro sobre esse assunto. Mas é preciso que a verdade seja dita, né, Aline? É que a nossa mente ainda tem as crenças, entendeu? Por isso é tão importante eles foram ao longo, desde 2021, principalmente, 2019, eles foram trabalhando a gente, nos explicando que a gente tem que lidar com as crenças, tirar crenças, né? A gente tem que, religião não importa, o que importa é a espiritualidade, né? Muitas coisas foram trabalhadas, tá? Para a gente poder entender um pouco isso aí, né? Então, é complicado, porque nós estamos num sistema em que a gente foi criado assim. Então, até tu deixar de acreditar que existe reencarnação, se torna difícil. Quanto mais tu entender que tu tem um poder acionado por uma energia maior, mas que tu é parte dessa energia, tu tem esse poder. Tu é uma antena, na verdade, que tu conecta ao mundo, né, ao universo. Então, bom, se eu for te explicar como eles me explicaram que foi o início da Terra, em frequências, em termos de frequência de on, vai dar um bug. Porque eu até agora meio que, né, são muitas crenças que a gente tem que derrubar para poder entender. A gente tem que limpar muita coisa na mente para apagar tudo que a gente aprendeu até hoje, para poder isso ir entrando aos poucos. Aline, sobre karma e direcionamento das provas encarnatórias, você vai falar para a gente? O karma, a princípio, quando a gente entra nesses campos de realidades diferentes, né? Mais ou menos em todos, nós vamos trabalhar os mesmos problemas que a gente tem que resolver, né? Então, tipo, se em uma encarnação eu vim com muito dinheiro, né? E não soube lidar, digamos assim, eu estou trabalhando a avareza, trabalhando a arrogância e tudo mais. Eu entendi que naquela realidade eu não consegui eliminar aquilo ali. Então, o que acontece? O meu próprio eu faz com que eu reprograme aquilo, e quando eu ligo o meu canalzinho vibratório em outra realidade, ou seja, é como se fosse pontinhos, né? Eu ligo o meu canal, eu verifico, eu vejo certos pontinhos, os outros se tornam invisíveis para mim, né? Então, tá, entendi que não deu dessa vez, não consegui resolver aquilo. Eu ligo meu canal novamente, né? Reencarno novamente, como eles dizem, em terceira dimensão, e aí eu vou visualizar de outra maneira. Por quê? Porque é várias tentativas para que eu resolva aquele meu, a princípio, karma, né? Porque o karma em si é uma prisão da gente. É o que tu te diz assim, eu preciso resolver para mim evoluir, né? E o karma muitas vezes nos aprisiona, por isso que a gente tem que cuidar para não ficar preso na Matrix, né? Porque essa Matrix, ela inclusive existe quando a gente desencarna, né? É uma Matrix mental. Então, às vezes, eu fico presa num karma, eu fico presa numa culpa, e eu não consigo sair disso. É por isso que eles também dizem que nós temos que trabalhar a culpa. A gente tem que trabalhar essas coisas dentro da gente. A gente tem informação aí de pessoas. Acabei de ver uma live aí de um livro que foi escrito de uma pessoa, um papa, que ficou 800 anos preso numa realidade e foi resgatado pela mãe dele, que estava em outra realidade. E veio com uma equipe para resgatar ele. É um dos maiores, a culpa é uma das maiores cargas que te puxam para a má vibração. E isso é que faz a tal roda de Sansara que todos falam. Que é o que estão tentando quebrar, no caso, porque a roda de Sansara vem a ser uma espécie de prisão, entendeu? Porque é uma prisão. É uma prisão.
Tu né? fica naquele ciclo, né? Até conseguir vencer tudo aquilo. Só que é praticamente impossível se tu não sair daquilo ali, não entender o que eles estão querendo nos dizer, deixar crenças, Exatamente. deixar culpas, né? O que a gente aprende no kardecismo, no Kardec, é que você vai ficar repetindo as experiências até você entender que você não é aquilo. E se tu Aí for ver, você quem é entende que e nos você sai da prende? roda. E quem é que nos prende? Nós mesmos. A gente mesmo. A gente mesmo, para te ver o A gente poder que nós temos, né? E incrível, né? é esse o poder que nossos amigos espirituais e como o pessoal quiser chamar, porque o espiritual que eu falo é tanto espíritos na nossa dimensão, desencarnados Sim. mais evoluídos, quanto os de outras partes, né? Porque todos somos irmãos, né? É o cosmo inteiro ajudando. Então, é o que eles nos passam. A gente precisa se livrar disso tudo para poder acordar. Porque se a gente acordar, aí a gente consegue realmente ir para a quarta dimensão, onde a gente está desencarnado, no caso, sem véus, porque lá em cima tu vai com véus ainda quando tu Vai desencarna, lembrar de todas, de tudo que, para todas entender o as teu poder experiências. real. E aí, quando tu tá sem os véus, sem os problemas, no caso da culpa e tudo mais, que tu vem naquela prisão, aí tu consegue co-criar realmente qual é a realidade que eu realmente quero ir, o que realmente eu tenho que trabalhar em mim. Né? Por isso que é importante ver as sombras e tudo mais, né? E é isso que eles estão nos ajudando, só que é bem complicado se a gente for ver, né? Para a gente que. Por isso que eles não se apresentam, né? A gente não entende nem o básico. Tu imagina entender a complexidade de vir uma raça diferente para cá, nos explicar pessoalmente isso aí. Não tem como. A gente é muito involuído, se é que essa palavra é correta, né? Mas a gente não tem evolução para entender. Então, essas coisas, aos pouquinhos, é que a gente vai entendendo, né? Mas é bom Eu vim largar a sementinha repetindo, para repetindo até o negócio entrar. Eu me lembro muito quando eu estava pequena na escola, nas aulas de matemática. Eu tinha uma dificuldade tremenda com a matemática. Então, eu precisava repetir as aulas. E, às vezes, um vinha ensinar, o professor vinha e ensinava de outro. Aí, eu ia para a aula de reforço e tinha uma professora, a dona Antonieta, professora aposentada. E, quando eu ia para a aula de reforço com o mesmo material, com o mesmo exercício da aula do professor na sala, com ela eu entendia. Então, eu acho que com as questões da vida, eu acho que é mais ou menos assim. Talvez eu não entenda lendo o livro, pego o livro e não entendo. Mas, de repente, a Aline vem, fala, usa um outro jeito, fala de um outro jeito que eu entendo. Então, é por isso que eles pedem tanto que a gente repita, né? E isso aí também vem a ser com as experiências que eles fazem a gente passar. Que a gente mesmo É, programa junto com eles, né? Porque, eu não entendi daquela maneira. Então, peraí, ela vai de novo tentar. Também não deu, então agora nós vamos fazer ela vivenciar o que a outra pessoa vivenciou. Aí, se não deu, se torna mais complicado, né? Porque também vai é. acontecendo traumas, culpas, revoltas, né? Então, tudo isso afasta a gente e faz com que os véus fiquem mais grossos para a gente entender a realidade, né? Tem gente que não quer ver a realidade, né? Exatamente. Muito bem, Aline. Aline, é, você também ficou de falar para nós como é que você direciona uma cocriação. Eu quero aprender. É que assim, ó, Quero o aprender a cocriar direcionar também. que a gente fala, a gente tem que falar sobre, no caso, esse multiverso, né? Essas várias Uhum. possibilidades que eu tenho de ver as coisas. Então, primeiro, cocriação vem primeiro de tudo e de vibração, tá? O que eu vibrar realmente, né? Não adianta eu dizer para o universo, eu sou uma pessoa boa. Tu não vai mentir para o universo, ele sente a tua vibração. Tanto é que isso vem até de cor da aura quando a gente vê uma pessoa. Às vezes a pessoa parece triboazinha, né? E aí tu vai ver, ela tem um monte de sombra que tu chega a enxergar as manchas na aura. Eu não sei, né? É como eu te disse, para Pontos, mim né? é difícil Pontos passar. negros, né? É difícil passar isso para as pessoas, porque cada um vê de uma maneira, né? Mas eu, Uhum. para mim é assim, eu termino vendo que a pessoa não é, né, tem coisas ali. Então,
A gente não mente pro universo. No momento que tu cocria, é como se fosse assim, ó. Como é que eu vou te dizer? Isso aqui era até motivo para outra aula. É como se fosse assim, ó. Vamos ver os nossos chakras. O multiverso está todo em cima, tá? Está todo se criando, né? Tem várias possibilidades de realidade. Eu estou vibrando de uma maneira. Então, o que que acontece? Eu liguei o meu canal e só vou visualizar certos pontos de realidade, né? Se eu for uma pessoa que vibro bem, eu vou ver amor nas pessoas. Eu vou ver... Por quê? Porque eu sinto aquilo. Porque eu sou assim, entendeu? Se eu sou uma pessoa mais carregada, mais negativa, mais... Eu costumo ver o mal dos outros, normalmente eu penso esse mal também. Né? Eu pratico às vezes, então eu não acho que essa pessoa vai ser tão boa. Por isso, isso tudo são vibrações, são coligações com canais que a gente está ligando, né? Esses canais, eles vão entrar pelo nosso chakra coronário, tá? Ali eu tenho visualização completa, tá? Ali eu posso ir para qualquer lado, né? Recebi, digamos assim, as mensagens do universo, né? Dali, eu vou para o meu terceiro olho, né? Então, esse chakra, ali eu já fico assim, ó, mas eu não quero ver espíritos. Então, aquilo eu já tiro da minha cocriação, né? As pessoas não vão aceitar que eu tenha evidência. Então, eu faço de conta que eu não tenho, né? Tá, passou dali, desse filtro, eu vou pro filtro da garganta. Onde é a expressão. O que eu vou expressar? É a expressão. Eu expresso o que o mundo aceita. Eu expresso o que o mundo aceita. As pessoas não vão me aceitar, porque a minha garganta, a minha expressão é profetização, é o que eu falo para o meu universo e crio, né? Também há outro filtro ali, porque se eu sair falando tudo o que realmente vem do universo para mim, as pessoas vão me chamar de louca, né? Então eu vou falar exatamente o que querem ouvir, né? Depois eu passo pelo chakra do coração, tá? Ali eu tenho emoções, eu preciso fazer coisas que me emocionam, que me dão prazer, né? Se eu não faço isso, se eu já trabalho numa profissão que eu não gosto, se eu tenho, como é que dizer, um ambiente em que eu me sinto, como é que se diz, vibracionalmente mal, né? Se eu não vivo emoções, eu não tenho coisas que me deixem com vontade de fazer, eu não tenho planos que me motivem, eu já filtro mais um pouco a minha cocriação. E assim vai. Depois vai o chakra mitral, que é o da raiva, que é os traumas todos que nos trancam. Então, vai passando por todos os nossos chakras. O que eu vou cocriar é o que passar por todo esse filtro. Por isso a importância da gente se libertar do que a gente não gosta, né? Eu vou estar libertando o meu chakra cardíaco. Se libertar do que eu acho que as pessoas querem ouvir, mas que eu gostaria de falar outra coisa. Eu gostaria de ser sincero, por exemplo. Eu gostaria de falar sobre coisas diferentes. Então, isso também... aí que eles falam que é coerência mente-coração, né? Você pensa uma coisa, mas é obrigada a falar outra. Então a coerência cardíaca, né? Mente-coração. Por isso você falar a verdade da sua mente, do seu coração. Se a pessoa não, quando ela não consegue o equilíbrio, não é isso? Mas seria isso? Sim, o que eles falam pra gente é que tu tem que trabalhar esse filtro, entendeu? Para que tu possa cocriar realmente. Por quê? Porque se tu não trabalhar esse filtro, não adianta tu ficar fazendo mantra, entendeu? Tu precisa trabalhar realmente o teu sentimento. Não adianta eu todos os dias dizer eu sou próspero e, na verdade, trabalhar com má vontade, não gostar do que eu tô fazendo, né? Não adianta eu dizer, eu sou livre e só falar o que as pessoas querem ouvir. Eu não sou eu. Eu não estou sendo o que a minha alma é. Eu estou sendo o que a minha skin nesta encarnação é. E isso tranca toda a cocriação do universo. Tudo porque o universo, ele não quer o teu mal. O universo são forças que querem que tudo dê certo para ti. Tudo dê certo. Só que ele te dá o que tu quer. Ele não tem moral para dizer assim, ó, mas o que tu quer é maldade. Ou não, o que tu quer é bondade. Não. Ele vai te dar, ele te ama. O universo, Deus ama, nos ama. Então, ele vai te dar o que tu quer. Só que às vezes, tu pede coisas que não estão servindo a ti de verdade, sim ao teu ego.
aqui na Terra? Então, eles falam que eles têm profundo respeito pelo livre-arbítrio. É a maior Então, lei do universo. por mais que eles saibam que aquilo faz mal para a gente, eles ficam de braços cruzados esperando a gente mudar de ideia. E tu sabe que várias Respeitam vezes... mesmo. Eles Muito, não tentam impor nada. E essa lei é respeitada tanto na nossa dimensão, né, de terceira, quanto em todas. Eles mesmos comentam. Muitas vezes, quando eu vou em projeção astral para a casa de uma pessoa que esteja passando por algum problema, eu vejo ali o que está acompanhando, o que está transformado. E eu muitas vezes perguntei, assim, até a última vez eu perguntei para a entidade, eu disse assim, o que nós podemos fazer? Vamos tirar daqui isso aqui que está atrapalhando a pessoa. E ela pegou e disse assim, né? Mas nós não podemos. É só ela. Ela pede. A gente clama esse direito de livre-arbítrio. Então, a gente tem que entender que ninguém é vítima. Ninguém é vítima aqui. Nós somos vítimas das nossas más decisões, digamos assim. Das nossas escolhas inadequadas, vou colocar assim. Né? E a gente, por isso é importante a gente se autodescobrir. Porque no momento que tu realmente decidir, olha, por que eu tô agindo assim? No caso, isso forma o karma, né? Por que eu ajo sempre dessa maneira? Por que eu tenho essa culpa? Porque se tu for te estudando, clareia as tuas sombras. E aí sim tu pode limpar elas, né? Nenhuma sombra consegue ser limpa se eu ficar só rezando, só fazendo mantra. Isso não existe. Existe o ver a sua sombra e, a partir dali do problema, aceitar ele em primeiro lugar. Aceitar. Não, pegar uma lanterninha e iluminar lá. Eu, nesse fim de semana, inclusive, teve uma vivência aqui em grupo. A gente está fazendo constelação familiar em grupo, presencial. Além de eu fazer... numa das questões que a pessoa se apresentou com bastante sintomas, tem muita doença. Eu falei, eu sou uma pessoa que eu fico repetindo aquelas frases positivas o dia inteiro. Eu falei, legal que você faz isso, mas se você não parar e fizer uma terapia, olhar para as suas sombras, você vai ficar cada vez mais doente, porque os nossos sintomas, as nossas doenças físicas, até os acidentes que a gente tem, até isso, a metafísica da saúde explica isso pra gente. São as nossas sombras gritando na nossa cara, pra gente olhar. A nossa criança interior ferida, ela grita. E como que ela grita? Através de sintomas. O corpo responde, né? E outra coisa, já que eu já te interrompi, o que eu tenho observado é que eles falam é que quanto mais os espíritos dimensionais eles vão subindo de dimensão, mais eles respeitam o livre-arbítrio. É a lei do amor e do livre-arbítrio. Então, eles não mexem, eles não movem uma palha enquanto a gente não faz a nossa parte. Enquanto a gente não pede... E tu pode ver que essa consciência a gente já tem muitas vezes quando tu começa realmente a entender o autodescobrimento aqui na Terra, né? Quando tu te autodescobre, quando tu começa a te entender que tu tem problemas, que tu tem as tuas sombras, que tu tem as coisas que tu não estava respeitando em ti. Tu começa a entender o próximo. Tipo, eu entendo que eu seja, sei lá, prepotente, tá? E que eu ajo muitas vezes com prepotência com as pessoas, sem perceber, mesmo amando. Aí tu começa a compreender, mas o fulano ali, ele tá me machucando, né? Ele falou pra mim uma coisa ríspida, eu não gostei. Mas peraí, eu também faço isso. O que eu faço com o fulano? Mas eu deixo de amar o fulano? Não, eu mesmo assim gosto, mas a minha maneira é essa. Então, deixa o fulano. Eu começo a compreender ele, que ele também tem as sombras dele, né? E eu respeito as sombras dele, porque eu entendo as minhas. E isso já faz com que tu respeite ao próximo, né? Entendendo o momento dele. Entendendo que, então eu preciso falar para ele que eu não estou me sentindo bem dessa maneira. Mas ele só vai entender até um ponto, não adianta discutir, né? E aí, isso aí já é um princípio de respeito. E quando a gente está evoluído, claro, em outras dimensões maiores, já estão com mais conhecimento, tu imagina, isso aí
em alta escala. Tu aprende a respeitar o livre-arbítrio do outro, porque cada um tem o seu momento. E aprende também que não adianta eu te explicar uma coisa 500 mil vezes. Se o meu ponto de vista é aquele, o teu é outro ainda. A perspectiva tem que ser a mesma. E isso ninguém comanda. Não adianta tu dar 1000 vídeos se a pessoa não estiver preparada. É por isso que é incrível a sincronicidade das coisas quando elas entram na vida da gente. Os vídeos certos entram normalmente nas horas certas. Quando a gente está pronto, né, para entender. Porque você falando aí, olha só, você falando aí, eu me lembrei que alguém ouvi ontem em algum lugar aquela famosa frase de Jesus: amar ao próximo como a si mesmo. Que a tradução correta seria: amar a si mesmo e ao próximo como você ama a si mesmo. Porque você não consegue amar o próximo se primeiro você não amar a si. E amar a si é olhar para suas sombras e acolher. Olha, eu sou assim. Eu me perdoo, eu aceito. Quando eu olho para minha sombra, eu consigo iluminar aquilo e eliminar aquilo. Sim, o problema é a gente não olhar. E entender com amor, né? Porque tudo é amor. Entender com amor que o próximo é tão falho quanto eu, porque ele tá na mesma raça, né? Se eu erro, o outro erra. Se o outro erra, eu também erro. Então, isso. Não posso julgar. Não cabe julgamento, né? Sim, e às vezes não é porque a pessoa não quer evoluir, e sim porque ainda não entrou o entendimento. Então, tu tem que olhar com olhos de amor pro próximo, porque ele é tu em outra parte, né? Dizem que a gente, tudo que a gente vê, inclusive nessa flor da vida, muitas, como é que se diz? Quando tu te fragmenta. A flor da vida aqui. Isso. Quando tu te fragmenta, tu pode sim encontrar partes de ti mesma em campos dimensionais. E o que acontece? Tu vai estar vendo erros teus mesmo. Então, normalmente, tu vai lidar com pessoas que têm coisas que tu tem que resolver. E muitas vezes, por isso que Jesus dizia também, ama o próximo como a ti mesmo, porque pode ser tu mesmo, em uma roupagem diferente para que tu trabalhe pode ser um fractal seu, né? Isso. Até outro dia vamos falar sobre fractais, porque tem muita coisa legal para vir, né? Mas nossa, tudo tem muita coisa legal para falar. Tem. Então, a gente tem que entender que tudo é como se fosse um jogo, e esse jogo é para tu entender as tuas sombras. Tu entendendo tudo isso, tu consegue alcançar o teu eu superior mais completo. E aí é que tá o objetivo do jogo, né? Só que é lindo de ver esse jogo que nós mesmos construímos, né? Pra gente. Porque só a gente se conhece, só que a gente agora tá com os véus, né? É maravilhoso de ver a história. E se for analisar, quanto mais a gente vai entendendo, mais a gente vai percebendo a perfeição da criação divina. E do processo evolutivo de toda a humanidade, de todas as galáxias, né? Aline, só para te lembrar, para não deixar passar, se não termina, a gente não fala. Você ficou de colocar para nós curiosidades e vivências em diferentes realidades. Alguma coisa que te lembra isso? Muitas, né? Eu vivi isso a vida inteira. Eu queria falar de alguma experiência sua. É que tem vários, como dizer, ocasiões que isso acontece, né? O que eu acho, assim, ó, que é interessante a gente entender que todas as vivências, tudo é válido, né? Às vezes a gente tá só com sentimento. Só assim, hoje eu levantei com uma sensação mais, parece que eu tô guerreando, assim, parece que eu vou enfrentar algo, né? Por quê? Porque eu estou vivendo isso, né? Fractais meus, ou seja, partes minhas, estão vivenciando isso ao mesmo tempo. E eu acho que é lá no passado. Eu acho que é reencarnação. Eu acho que foi no passado. Não é. Às vezes tu tá em dimensões paralelas, vivendo realidades paralelas. Então, o que acontece? Eu já tive várias experiências de me olhar no espelho e ver a Índia que eu fui, né? Uma xamã que eu no momento ela ainda está encarnada em outro campo dimensional. Né? Outra realidade dimensional nessa flor da vida. E
eu já tive vivências também de ver o Guerreiro das Cruzadas, né? Aí mas eu fui um Guerreiro das Cruzadas, eu levantei a espada por Deus, né? Por Jesus e tal. Não, eu estou vivendo. Não é eu fui. Eu sou, porque parte de mim é aquilo ali neste momento. E eu só tenho presente. Eu acho que é no passado, né? Então, é essas realidades que nós temos que se acostumar, né? Sabe que na enchente eu estava. Só um detalhe, eu esqueci de falar que a Aline está em Eldorado do Sul. Isso. É isso? Eldorado do É. Sul foi o epicentro lá da enchente do RS, gente. Do Rio Grande do Sul, tá? Desculpe que eu deveria ter falado no início da live, né? E eu estou em Volta Então, Redonda, Rio de Janeiro. Aline, Eldorado do Sul, Rio Grande do Sul. maravilha a Fala para nós. tecnologia, né? Que a gente consegue se comunicar assim, né? Esquece de falar, né? Tem que falar isso no início da live, mas passou Tu, tu batido. sabe, tu sabe que eu estava lá na enchente e isso que eu vivi foi uma coisa, várias coisas lá, né? Que eu sempre tive esses lapsos assim de, como eles disseram para mim, o meu véu não ficou muito grosso, né? Eu vejo Não. coisas e às vezes eu Você sinto. levanta a pontinha assim e dá uma olhada. Isso. E eu me lembro que eu estava sentada numa cadeira, assim, e me veio aquele, desde criança, eu era assim, né? Parece que o tempo para e eu pulo Igual de aqueles menção. filmes assim de suspense, né? Fica tudo Isso. parado, você não. Sabe que dá um, como é que dizer? É como se fosse um zumbido, e aí daquilo ali parece que o tempo fica lento e aí eu começo a ver tudo diferente. Aí vem aquelas imagens e depois aí volta ao normal, né? Então nessas imagens, só que no começo, quando eu era criança, eu via aquilo e não sabia o que que era. Né? Hoje em dia eu entendo e consigo prestar atenção. Por isso que eu consigo prestar atenção na cor da roupa. Não é só o momento que eu estou vivendo, porque eu deixo as emoções de lado e olho como observador. Né? Então, naquele Isso aí. momento lá da enchente, eu tive uma visão que eu não tinha tido ainda. Que eu simplesmente estava sentada e aconteceu isso. Aí eu me vi numa floresta enorme, num grande cânion, assim. E eram árvores gigantescas, gigantescas. Assim, maiores que o cânion, para te ter uma ideia. E eram como se fosse um santuário. Eu era como é que eu vou te dizer? Eu era um guardião de um cemitério. Isso era um cemitério. E eu recebia os corpos da tribo, né? E eu me lembro exatamente como é que era o meu colar, os símbolos que eu tinha no rosto. Eu era um homem de uns 60 anos, 50, 60 anos. E as características meio peruanas, assim, tipo incas, entendeu? Daquela região. E eu recebendo o corpo de um jovem, de uns 20 anos, e eu ia botar ele na árvore da família dele. Só que era estranho. Eu falava palavras, e o bom disso tudo é que eu me lembro as profetizações que eu faço. Então eu sei, depois eu volto para a minha realidade sabendo quais eram as palavras que foram ditas, né? E às vezes eu uso nas realidades daqui. Então Legal. eu falei as palavras e eu coloquei ele numa malha que era como se fosse uma mumificação, só que uma malha de cor crua. E eu coloquei ele entre as raízes de uma das árvores, que era a árvore da família dele, né? No momento que eu falei a profetização e digamos, um feitiço, né? Não é feitiço, na verdade, são palavras com poder, no caso, ele foi se transformando na raiz. Então, essa árvore tinha várias raízes. Era lindo de ver, entendeu? E eles eram enterrados com os seus colares, né? E tudo, porque aquilo ali simbolizava conquistas e coisas, né? Então, eu fico assim. Aí a gente fica tentando procurar Aí voltei, né? Eu fico com aquele resquício do sentimento que eu vivi naquele momento, né? E é como se eu estivesse, tipo, eu pulei de realidade, só enterrei aquela pessoa que me era querida, não era meu parente, mas era como se eu regesse uma tribo, ajudasse como xamã, e a autorização era só eu que podia entrar naquele local para fazer esse enterro. Então, para mim, aquilo foi marcante em outra parte, em outro campo dimensional. Então,
o que é importante eu termino vendo nessa também, né? Então é bem legal de ver que essas coisas que a gente acha, porque aí eu vim e fui procurar as árvores gigantes que nós temos aqui na Terra, que eles dizem que um tempo foi assim, né? E tal. E aí tu fica, tá, mas em tal lugar tem, eu vi tal lugar, não sei o que. Então eu vou às vezes comparando, né? Muitas vezes já vi e já descobri muita coisa, né? De ver a lápide do cemitério, ir procurar e ver quem era a pessoa e saber que aquela pessoa fui eu, em algum momento, né? Olha, Várias realidades interessantíssimo. assim. É, porque eu sou curiosa, eu vou a fundo, né? Então, Interessantíssimo, né? de estudar sobre pessoas que eu vi que eu era e saber, ó, o fulano teve por tal lugar. Estudar isso e ver notícias em jornal antigo, né? Que eu pesquiso muito, e ver realmente, eu saber assim, ó, o apelido desta pessoa era tal, entendeu? A esposa dele era tal, os filhos, sabe? Foi morto assim, assado. Então, é muito interessante tu pesquisar a tua própria vida, né? Mas para te ver como Muito, a gente é muito. uma malha. É uma malha. E o que a gente chama de ancestrais, na verdade, é por toda essa ligação de malha que a gente tem, né? Os meus ancestrais, muitas vezes, fui eu mesma, né? E a gente, porque nós somos ligação de um todo, né? É hermetismo de novo, é o micro, é o macro, né? É todas essas ligações que para mim parece muito, é tudo uma coisa junta, né? Só que para explicar tem que ser tudo fragmentado. Então, É, mas é legal de ver essas experiências, porque eu voltei com aquela sensação do xamã, né? Mas para te botar isso nessa realidade de agora é complicada, né? Só que a gente tem que entender que nós somos parte de um todo e que muitas vezes tá com vibrações tuas mesmo de campos paralelos, né? Às vezes tu tá com uma tristeza horrível e não é tua naquele momento, porque tu não tá vivendo coisas horríveis, né? E o que que tá acontecendo? Em outro campo paralelo, tu tá vivendo coisas horríveis, está né? acontecendo com um outro fractal seu, uma outra parte sua. Isso. Só que tem gente que entende como se isso fosse, é das vidas passadas que tá retornando, né? E tal. Mas às vezes isso tá acontecendo ao mesmo tempo. Nós somos tudo ao mesmo tempo. É lindo de ver a malha quântica, sabe? Esse multiverso é difícil de entender, mas ao mesmo tempo é curioso, é uma coisa muito bonita de aprender. E as experiências, assim, eu posso te dizer várias, né? Das vezes que eu fui queimada como bruxa, que eu sinto, eu sei o que eu senti desde a hora que o fogo pegou no pé até subir o olhar das crianças que eu tinha botado no mundo e que agora estavam ali debochando de mim, querendo a minha morte, né? As pessoas achando a maldade e eu não tinha aquela maldade e aceitando morrer. Só que achava que eu estava sentindo alguma coisa, só que eu não estava. Por quê? Porque eu estava proferindo palavras que estavam me liberando da dor do fogo. Entendeu? Só que são coisas mágicas que ninguém vai entender. São coisas individuais de cada um. Experiências Mas individuais. cada vez mais esse tipo de verdade está ocupando espaço, está tendo Graças a lugar Deus, né? É, de, de ser verificado, de ser estudado, de ser compreendido. Eu confesso que se trata de... É bastante difícil, né? Eu com 67 anos, praticamente 68, que vou fazer mês que vem, passei a vida toda acreditando na linearidade do tempo, né? Então, para sim. entender que ele é elíptico, vou precisar de muita live com a Aline. Ele é Aline, elíptico. vamos encerrar ou você tem mais coisa para falar para nós hoje? No caso, o tempo, ele é elíptico, com várias situações que também se fragmentam em várias outras situações. Então, é mais complicado ainda do que a gente pensa. Mais Mas a completamente. gente vai entendendo aos pouquinhos e devagar a gente pelo menos tem uma noção, né? Para Eu entender. pego lá Porque entender os mesmo é livros, difícil. eu pego lá os livros dos pleiadianos, eu leio 2, 3 páginas e fecho o livro. Eu não entendo nada. É, Um dia eu vou entender, eu peço para eles me ajudarem. no caso, Um dia eu vou eu não entender. cheguei a ter, como é que eu dizer, não foi um pleiadiano que me explicou, né? Ah, Foi uma experiência que eu tive no momento em que eu estava sentada assim e veio na verdade um intraterreno ao meu olhar
né? E ela veio e colocou o dedo na minha pineal e pegou e foi incrível, incrível, porque me mostrou muitos códigos acásticos, que era uma mistura de mandalas com números, e aquilo parecia que estava no espaço. E foi girando em volta de mim, e ela pegou e quando terminou, ela me disse assim, está feito, você vai precisar. Ah, E aí depois daquilo eu tive dor de cabeça uma semana. E eu nunca tenho dor de cabeça. Eu tenho todas as dores do mundo, menos dor de cabeça. E eu estranhei aquilo, porque me doía muito a minha cabeça depois disso. Só que depois disso, essa questão de malha quântica, de conhecimentos quânticos, como é que eu vou te dizer, de entender que não existe acaso, que tudo flui, e o que vem a gente tem que entender e estudar, veio com muito mais força. Parecia que eu já sabia. E detalhe de tu ouvir que tu viu aquilo no nada, assim, uma percepção, e daqui a pouco tu vê pessoas falando isso em vídeos. Aí mas eu tem sabia. muita gente falando. Tem É, muita gente falando, graças a Deus, uma hora eu aprendo. Mas eu acho que eu isso, vou então. precisar dessa intraterrena vir aqui colocar o bichinho. Não, eu tenho, graças a Que Deus, aqui eu ainda não sou rolou, não. eu tenho o privilégio deles me darem cola, né? Deles me É, ajudarem pra caramba, assim. E eu digo, os meus guias, eles me dão cola, né? Eles, ó, olha aquela partezinha ali, vê se tu não encontra alguma coisa. Eles sabem que eu sou curiosa e vão dando as dicas, né? Mas a gente tá com conhecimento dentro da gente. Tudo isso, na verdade, a gente já sabe. É só para relembrar. Então, só lembrar. eu tô aqui não é para ensinar, entendeu? Eu tô aqui para te dizer, olha, tem essa possibilidade. Então, estudem, né? Vê, é isso que eu quero que as pessoas vejam e estudem, para ver qual é o que ressoa com elas da realidade delas, né? Porque cada um vai ver de um ponto de percepção. Mas eu não estou mentindo a minha realidade é isso que eu vejo. Então, cada um tem que procurar a sua realidade, ver o que ressoa com a sua realidade, para poder se lembrar de si mesmo, né? É só isso que a gente tem que tentar. Lembrar do que nós somos, que já está tudo pronto, já está tudo ali. A gente só não lembra, né? É isso que eu tinha para dizer. Oh, Aline, maravilhoso, Aline. Então, eu vou convidar a todos, inclusive você, Aline, para participar aqui da meditação que eu faço ao final, né? Então, para quem ainda não está com um copinho d'água aí, eu esqueci de pedir que eu pedi, o que que eu fiz? Como ontem você não pôde vir, eu fiz uma leitura de uma página de um livro de Bert Hellinger, maravilhoso. Depois, quem quiser ver, é O Amor que Cura e O Amor que Adoece. E lá eu falei, ó, no final eu vou ler a meditação. Mas apagou da minha mente. Eu acho que apagou porque essa meditação era para ser feita após essa live. Depois eu entendi. Hum, E a gente está sendo direcionado pelos dimensionais, né? Eles é que é. direcionam como é que faz, como é que não faz. Então, Não, e eu eu vou eu peço convidar. desculpa por ontem. Peço desculpa por Não, ontem, não no tem que final pedir eu machuquei o desculpa. pé, porque tá Não, difícil, ah, sabe? Tá difícil para mim tranquilo. conseguir vir trazer essas mensagens. Parece que É, tá, inclusive eu fui orientada de que eu ia ter ataques, como é que se diz? Para que eu não é. fizesse, né? Porque isso pode Porque afetar alguém. tem os amiguinhos que não querem que a luz apareça, quer que todo mundo fique no escuro, né? Então Eles eu vão, tô eles, tentando, tô atrapalha a tentando fazer live, a minha esforço. a gente não consegue entrar na tela, não consegue entrar. Eu estou tendo problema no meu Instagram, tive que apagar a minha conta profissional. Eu estou até com a Cláudia, Cláudia Lisboa agora cuidando do meu Instagram. Eu tive que apagar, tirar, porque está dando uma confusão danada e eu sei. Eu tenho certeza absoluta que esses problemas todos que está dando é porque eu estou abrindo um canal para É, falar das realidades e isso incomoda os nossos incomoda. amigos da não-luz. Vamos falar assim, não-luz. Ainda não Isso, estão na luz. Né? é, Então, vou quanto convidar mais todos para a gente ir buscar um copinho d'água, tá? Enquanto isso, a meditação eu convido a Aline também para fazer a meditação com a gente e depois fazer o comentário que você achar pertinente. Então, eu convido você que está assistindo, se esse conteúdo faz sentido para você e você gostaria de se conectar e se reequilibrar utilizando as minhas terapias, que são trazidas pelos seres dimensionais, fale comigo.
entre em contato pelo link da bio. Tá bom? Copinho d'água, vou aumentar um pouquinho o som, rapidinho. Hoje vou trazer, como eu já havia anunciado, uma meditação que eu obtive num curso do Andrei Moreira. Entrem no site andreimoreira.com, uma criatura que vocês vão amar. Eu fiz o percurso da criança interior. E essa meditação que eu fiz, a finalidade dela é nos ajudarmos a olhar para as sombras, que foi o conteúdo que a Aline trouxe. Então, por isso que isso foi escolhido, é por isso que não foi trazido ontem. Depois, nossa, apagou da minha mente, estava na minha frente e apagou. Eles fazem isso, que era para hoje. Então, vamos lá. Copinho d'água, inspire. A inspiração é daquele jeito, que é a respiração consciente. Inspire e solte com a boca aberta. Eu vou fazer 3 vezes, vocês podem continuar fazendo. 2, inspire até alcançar o diafragma. E solta. Isso vai levando a gente para uma onda teta, que favorece a absorção desses conhecimentos. Inspira 3, inspira. Lenta e profundamente. E ao expirar, você relaxa e vai entrando para dentro de você. Seguramente, protegidamente. E nesse estado, você visualiza o seu adulto interior, você hoje, com a idade que você tem, e caminha junto com a sua criança interior. O seu adulto caminha junto com o seu pequeno, você pequeno. Você pequeno. Você grande hoje com o seu pequeno. E vocês vão para um jardim. E essa criança que você foi um dia, que você ainda tem aí dentro de você, traz junto com ela uma semente guardada carinhosamente, envolvida num papel. Junto com ela, vocês escolhem o local adequado do jardim para plantar. Então, vocês mexem na terra, afofam a terra, retiram os pedregulhos e abrem uma cova aconchegante, o suficiente para receber aquela semente. E sua criança interior, gentilmente, deposita aquela semente na cova, com a sua supervisão, e a cobre carinhosamente com terra, e você também colabora com ela, colocando um pouco de adubo ao seu redor. E a sua versão adulta de hoje pega um regador e rega aquela semente. E então você se senta junto a ela e observa o olhar do observador. Vocês ficam muito tempo juntinhos, um do lado do outro, você e a sua criança. Alguns dias se passam e você percebe que daquela semente surgiu um broto promissor. Vocês se alegram com a esperança que ele representa. E juntas, você e a sua criança cuidam de ao redor. Regam aquela esperança, aquele vir a ser. E juntas, vocês se sentam a observar. E mais alguns dias se passam, e aquele broto virou uma planta bonita e forte. E uma lagarta gorda e lenta, vagarosamente se moveu para o alto daquela planta. Escolheu uma folha grande e dependurou embaixo dela. E você observa isso. Ela inicia a sua metamorfose. Mas alguns dias se passam e vocês observam que aquela lagarta
virou um casulo. E que aquela planta se robusteceu. E agora se abriram flores com perfume, que exalam perfume e cantam com a sua cor. E mais alguns dias, daquele casulo sai uma borboleta que voa alegre em volta daquela planta, sorvendo do néctar daquelas flores. E a sua criança e o seu adulto se enchem de alegria e esperança. Ele sabe que dentro dele uma metamorfose acontece. Dentro dele, uma transformação se faz. E então, esse adulto sorri para a sua criança e ela se alegra. Respirando fundo, você retorna para o aqui e agora, guardando no coração as sensações e acolhendo com generosidade a sua metamorfose pessoal com essa metáfora da lagarta, do casulo e da borboleta. Aline, como é que você se sente? Quer falar da sua experiência? Para mim, pelo menos que é complicado falar assim para todo o público, né? Para todo mundo. Mas primeiro, para mim, eu sei o quanto foi traumatizante a infância com todas essas coisas que eu falo, inclusive aqui, né? Essas visões, tudo. Foi muito confuso. Eu era a diferente, eu era estranha, eu sentia o mundo de maneira diferente. Né? As pessoas estavam falando comigo, eu estava sentindo o que elas estavam sentindo, na verdade, não o que elas estavam falando. Foi tudo, o mundo é uma percepção diferente. Para mim foi complicado. Então, quando eu vi essa criança, a vontade que eu tive era dizer para ela, olha, calma, vai dar tudo certo. Só que quando eu vi a lagarta que tu falou, eu tive a impressão, sabe quando tu quer matar? Eu, assim, esse bicho é feio. E isso vem a ser o que eu ainda sinto dentro de mim, aquela vergonha de ser. E a vergonha de ser diferente, né? A vergonha de passar, das pessoas verem aquilo. E a minha tendência foi tirar a lagarta. Eu não ia deixar ela virar borboleta. E eu preciso liberar isso de realmente, né? Que é uma das coisas que tu mesmo está me mostrando, né? Vamos liberar isso. Se tem que falar, vamos falar. Porque muitos anos, olha que eu já estou com quase 50, eu fico sempre aquela dúvida. Mas para que tanto conhecimento se eu sou, né? Eu não tenho redes de comunicação, que nem tu fala de cursos, eu acho lindo, só que eu não tenho cursos. Tudo que eu aprendi, eles vieram me ensinar diretamente a troco de quê? Né? Maravilhoso. E agora eu estou aprendendo a falar tudo isso. Eu estou aprendendo a passar adiante e buscando uma coragem que eu não tinha até então. Então, para mim é difícil não matar essa lagarta, entendeu? Porque ela, a princípio, assusta, né? E até virar essa borboleta, eu vou ter que ter muita confiança de deixar ela penduradinha ali, que ela não vai matar a árvore. Então, para mim, foi meio complicado, mas eu compreendi a mensagem. Vamos direcionando para vencendo essas sombras, né? Aline, eu vou falar ao vivo, porque pode servir para mais alguém. Eu acho que nada é por acaso. Um curso que eu fiz, acabei de fazer, de uma criança espiritual, criança ferida espiritual, que é o seu caso. Que geralmente as pessoas que têm premonição, que têm percepção extrasensorial, que são paranormais, elas têm uma infância muito difícil e muitas delas se perdem no caminho e ficam bloqueadas. Então eu fiz um curso com o Edgar, também dos arcturianos, acabei de fazer, e eu vou fazer esse trabalho com você. Eu estou falando ao vivo porque pode interessar para outras pessoas também. Ele tem 2 trabalhos de criança dos arcturianos, né?
Ele tem 2 trabalhos de criança ferida. Mas o que eu vou fazer com você, Aline, eu vou até marcar contigo, é o trabalho da criança espiritual para desbloquear essa parte sua que queria matar a lagarta. Entendeu? Que E é queria matar a totalmente lagarta. compreensível. Então, depois ele revelou no curso que havia mais de 40 tipos de feridas emocionais da criança espiritual, da criança paranormal, extrasensorial, aquela. Como sofre, né? Só sofre. Então, eu estou falando ao vivo que pode ser que mais alguém se interesse, mais alguém se enquadre e me procure, porque eu posso ajudar. Tem aí as ferramentas. Tá bom, Sim, Aline? Eu tá vou bom. desligar, daqui a pouco eu mando mensagem para você e vamos marcar. E olha, Tá, lembrando, né? Um abraço aqui para Achadinho. É, o nosso encontro é quinta-feira, 8 horas. Não aconteceu ontem, porque a Aline teve um contratempo, tá? E venham, convite os amigos, porque vocês viram a riqueza das informações que a Aline tem. É muito rico, porque ela fala de coisas que ela viveu. É diferente, né? Então, convide seus amigos. Na próxima quinta, 8 horas, vai ser o 9º encontro. Beijo, beijo, beijo. Hoje nós ficamos 1h10. Tomara que não dê problema aí no Instagram. Beijo, beijo. E eu vou marcar contigo o trabalho da criança espiritual, tá? tá Percepção bom, então. extrasensorial. Tchau, tudo de Tá bom. bom. Tchau, tchau. Obrigada.